Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, a comunicação que cura. Gente, esse é um tema maravilhoso, alvissareiro, porque nós vamos falar de algo que de fato está, revolucionando a nossa forma de pensar e de agir. Então sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial. Pessoal entrando, que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. E você chegou até aqui, não é? Preparem-se para as novas descobertas, muito embora não estamos aqui para aprender nada, e sim para desaprender. Sejam todos muito bem-vindos. Cibele, Maitê, Thaís, Neuza. Que alegria tê-los aqui. Vamos formar uma egrégora, de seres de luz, de seres que escolheram o amor, que escolheram a paz profunda. Que maravilha ressoar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Chamem seus familiares, chamem seus amigos e quem estiver aqui conosco hoje vão estar, Muito boa noite. Nossa querida Bia, maravilha, Vinícius, meu grande parceiro de vídeos, maravilha, Denise, sejam todos muito bem-vindos. E, gente, hoje nós vamos ter a sorte de entrevistar o médico, professor, o meu querido professor, o Dr. Carlos Veiga Júnior, que criou um método, o único método no mundo, que trata da consciência, da consciência que gera cura em todos nós. Então, eu estou muito honrada, muito feliz, é um momento emocionante e importante da minha carreira como mestre em psicologia, como pesquisadora do comportamento humano, como professora de graduação, pós-graduação, como estudiosa, e comunicóloga. Eu estou muito honrada em receber aqui na nossa live de hoje para tratar desse tema, a comunicação que cura. Gente, e qual é a comunicação que cura? É a comunicação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Nós vamos ver como que o nosso sistema de crenças impacta, a nossa comunicação conosco mesmo. E, infelizmente, a maioria dos pensamentos, dos nossos pensamentos são pensamentos negativos, de baixíssima qualidade e vibração, pensamentos de ataque, de condenação, de crítica, de julgamento, pensamentos de maledicência que vão gerando estresse, no nosso cérebro e no nosso sistema biológico, o nosso sistema, o nosso crocodilo dentro de nós, como diz carinhosamente o nosso querido professor, vai entendendo isso como uma falta, como um processo de fuga e vai gerando estresse e nós vamos roubando energia, vamos dizer assim, das nossas vísceras, dos nossos órgãos internos, criando um campo favorável para as doenças. Então, gente, vamos entender isso um pouco mais a fundo, E o nosso objetivo com essa rápida live aqui é adquirir consciência, Porque quando você se eleva, você eleva o mundo, Gandhi, Mahatma Gandhi, maravilhoso, dizia que se um único ser humano sentir uma gota de amor, irá anular o ódio de milhões. Então, nesse momento, nessa fase que nós estamos vivendo, cada vez mais complexa, veloz, incerta, instável, líquida, onde que as pessoas estão com muito medo, e mostra aí a ciência que nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Veja, a maioria desses pensamentos estão causando doença em todos nós. Então eu vou chamar agora o nosso querido professor, o Dr. Carlos Veiga, chamar a Thaís para vir aqui um pouquinho. Isso, convidar. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos chamar o nosso
grande convidado de hoje, o Dr. Carlos Veiga. Maravilha! E vamos poder fazer várias perguntas aí, não é? Do que se trata esse método revolucionário consciência curativa. Boa noite, Cíntia. Boa noite, como vai? Eu vou muito bem e espero que você também e todos que estão nos assistindo. Uma boa noite a todos. Um grande abraço aqui da terra dos alemães, né? Terra do chopp, da Oktoberfest. Legal. Já estive aí várias vezes. É mesmo? Já Conhece estive Blumenau? aí muitas vezes. Que maravilha! Seja muito bem-vindo e nós estamos aqui muito felizes e honrados em recebê-lo, não é? O que eu tenho dito para os meus alunos, para o meu cliente, para os meus clientes que houve uma fase, um antes e depois na minha vida, né? Antes do Dr. Carlos Veiga e depois do Dr. Carlos Veiga, não é? Muito mais agora alegria de viver, muito mais viver com entusiasmo no presente, não é? Abrindo mão dos pensamentos de ataque aos outros, não é? E, enfim, tantas descobertas aí que realmente me fizeram tomar coragem e convidá-lo aí para essa entrevista, né? Para essa live maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo. Muito Eu obrigado. quero. Muito obrigado, a honra é toda minha. Que E, ótimo. e, e você tem toda a razão. Eu escutava você antes de entrar aqui na live, quando o Gandhi diz que uma só pessoa manifestando amor é capaz de neutralizar milhares de pessoas manifestando ódio. Eu comungo dessa ideia, porque o amor é a estrutura do universo, é algo que integra e traz para dentro, abraça, é algo que une e, portanto, sempre ganha força, por menor que seja o número de pessoas manifestando amor, isso sempre vai ganhando força porque vai se somando. E o contrário de amor é medo, e o medo segrega, o medo desune, o medo afasta, o medo desintegra. Então, o medo se enfraquece a todo instante. Embora milhares de pessoas possam estar sentindo medo, uma só pessoa que manifeste essa vibração amorosa ou encontro consigo mesmo acaba realmente fazendo o contraponto e anulando essa frequência que é a frequência que nós estamos habituados a ver no nosso planeta, que é o medo, né? Então, meus parabéns por você trazer essa reflexão de Gandhi aqui. E estou aqui, como você, aprendendo, né? Eu uso sempre a metafísica de um curso em milagres. E um curso em milagres diz que não existe diferença. Isto, não existe Aqui, ó. diferença entre professor e aluno. O currículo daquilo que você quer aprender é exatamente o currículo daquilo que você quer ensinar. Então, ao mesmo tempo, somos todos alunos e professores. E se não fosse pela audiência de vocês, se não fosse pela demanda, não é? Como você diz, você hoje teve a vida um antes e um depois com uma certa pessoa e eu tive um antes e um depois também com determinadas pessoas. E assim nós vamos, não é? Despertando corações, despertando mentes, e todo mundo tem um antes e um depois, e que antes e depois sejam as constantes da nossa vida, não é? Porque representam a mudança. Então todo dia tem um antes e um depois. Um antes e um depois do ódio, um antes e um depois da tristeza, um antes e o depois do medo, um antes e o depois do asco, do nojo. E isso faz de nós os seres mutantes, né? Essas mentes mutantes que estão despertando. E despertar, é bom deixar bem claro isso, porque parece que despertar é despertar do sonho, mas não é. Não é verdade. Despertar é despertar no sonho, não do sonho. Porque todos continuaremos sonhando. Enquanto estivermos respirando aqui no planeta Terra, isto será um sonho. E não precisa ser um sonho onde nós estamos realmente dormindo. Pode ser um sonho lúcido. Sabemos que estamos sonhando, então sonhamos com mais consciência.
Então, eu estou aqui aberto aí às suas indagações e às indagações que possam surgir, as perguntas que possam surgir, ou, se você já tiver as perguntas aí, que eu possa completar com o meu grãozinho de areia, estou aqui à sua disposição, ok? Que maravilha, doutor Veiga. Escolher o amor, não é? Um curso em milagres diz, não é, que você pode escolher entre o medo e o amor, não é? E que bom quando nós escolhemos o amor. Agora, o foco do meu trabalho foi sempre entender esse processo do medo, não é? Porque eu foquei a minha carreira nessa questão de ministrar palestras, cursos, treinamentos, consultorias, mentorias, e as pessoas se sentem muito amedrontadas com isso, né? Elas têm medo da crítica, medo de fazer papel de bobo, medo do ridículo, medo de não agradar, medo da falta da aprovação externa. Então, veja, esses pensamentos todos, não é? Que a pessoa tem, imaginando que a outra, né, vai criticá-la, vai julgá-la, vai condená-la. Então, essa sempre foi o foco do nosso estudo. E aí eu já quero linkar com essa primeira pergunta. Vamos abrir uma janela aqui, né, para iniciar esse nosso bate-papo. Vamos falar hoje da comunicação interna, ou seja, essa vozinha que está sempre aqui atrás da nossa orelha, essa que está perguntando que vozinha, essa vozinha que está o tempo todo conversando conosco mesmo, né? E o Dr. Carlos Veiga chama de a mente confusa, né? Ou a mente finita, ou essa mente egóica que muitas vezes nos joga para baixo, né? Nos angustia. Como é que eu posso, não é, começar a prestar mais atenção na qualidade dos meus pensamentos, para que os meus sentimentos, as minhas emoções e todo esse sistema de crença, não é, que nós herdamos dos nossos pais, professores, dos clubes, dos templos, dos professores, da nossa ancestralidade, e vem nessa questão atávica, como é que eu posso gerenciar isso para que esse meu sistema límbico, né, esse meu lado crocodilo aí, não interprete como uma falta e crie esse campo tão favorável para doenças que você tem divulgado no seu trabalho, doutor Veiga. Antes disso, antes de você responder, só para quem não conhece ainda, né, doutor Carlos Veiga Júnior, médico ortopedista há mais de 30 anos, né, cirurgião, e se dedica agora a entender o papel das emoções nessa questão, né, de como as emoções mal administradas geram o sintoma físico, né? Então, é um trabalho glorioso, é um trabalho maravilhoso que envolve, né, física quântica, epigenética, áreas sistêmicas, psicologia condutual e analítica, enfim, uma série, né? A metafísica com o livro Um Curso em Milagres. Então, o Dr. Carlos Veiga teve a genialidade de, vamos dizer assim, empacotar, não é, todas essas ciências, todas essas disciplinas a serviço, não é, de entender quais são as causas por trás dos sintomas físicos, não é, que infelizmente hoje graça no Brasil e no mundo pessoas com transtornos de toda sorte, né? Ansiedade, depressão, problemas mentais, problemas emocionais, síndrome do pânico e uma série de questões que você tem abordado, né? No seu trabalho vastíssimo, que eu tenho tido a honra e a sorte de ter acesso há alguns meses. Então, doutor Carlos, como é que acontece esse processo do campo favorável para o adoecimento a partir dessa comunicação interna? Vamos criar uma metáfora para explicar isso. Essa voz que fala na nossa cabeça, pensamentos, eles são como se fosse um caseiro que o dono da casa saiu para viajar e o caseiro ficou tomando conta da casa. Vamos chamar a casa de corpo. O dono da casa, obviamente, estamos falando da consciência infinita. Porque nada escapa da consciência infinita. A consciência infinita é o pano de fundo onde tudo aparece e desaparece. E quando eu digo tudo, me refiro a tudo.
Tudo que tem forma, o mundo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo isso tem forma. O mundo, obviamente, todo mundo entende que o mundo tem forma e que essas formas se destroem o tempo todo. O que pouca gente consegue terminar de entender é que a nossa mente também tem forma, porque ela trabalha com forma. Na verdade, a mente em si não tem forma, mas como ela só trabalha com a forma, então a mente também aparece e desaparece. E nós podemos perceber que ela aparece e desaparece porque ela desaparece todos os dias quando nós entramos em sono profundo. Então vamos dizer que isto que aparece e desaparece tem que aparecer e desaparecer em algum lugar. Tudo que aparece e desaparece tem que aparecer em algo ou sobre algo. É como se fosse um e-mail. Um e-mail aparece na tela. E é nessa mesma tela em que ele desaparece. É como as palavras de um romance. Elas aparecem nas folhas em branco de um livro. Tudo que aparece e desaparece, novamente, tem que aparecer em algo ou sobre algo. A consciência infinita é esse algo, onde todas as formas aparecem e desaparecem. Então, tanto o nosso corpo quanto as outras formas são consciência infinita. E essa voz, esse caseiro, é como se essa consciência infinita desse as costas a si mesmo, numa brincadeira, numa experiência, uma experiência de não reconhecer a si mesmo, sonhar. E esse caseiro, então, assume como sendo o dono da casa. Vamos dizer que passamos milênios sem voltar para casa. E o caseiro, então, agora se acha o dono. Essa voz que fala na nossa cabeça finge que somos nós e nós acreditamos. Damos corda a essa ilusão. Não é difícil compreender que esses pensamentos, sentimentos, sensações físicas e percepções não é o que somos, nossa verdadeira essência. Nossa verdadeira essência não quer nada, não tem nenhum objetivo. Simplesmente é. É algo que é. E o que é para sempre. Sempre foi e sempre será. Abraão, quando perguntou a Deus quem é você, Deus disse, eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou, antes de ser qualquer coisa. Poderíamos dizer que é o nada que permite o tudo. A ordem implícita que permite a ordem explícita. Isto é um pensamento de David Bohm, um físico quântico que viveu e teve contato com os do Krishnamurti. Eles batiam altos papos, porque David Bohm, existem alguns vídeos deles batendo papo no YouTube, são muito bons, tá? E ele escreveu esse livro, Ordem Implícita e Ordem Explícita. Então, essa consciência infinita seria essa ordem implícita, esse nada, que permite que tudo apareça e desapareça. Essa voz que fala na nossa cabeça é o pequeno eu, é o ego, é um pensamento de separação. Vamos chamar de pensamento original ou pecado original. O que é o ego? O ego é o pecado original ou, traduzindo, pensamento original. Então, essa voz que fala na nossa cabeça é um pensamento que diz, eu estou separado. Essa voz. Eu. Mas essa voz sequer faz uma autoavaliação para se perguntar, quem é esse eu? Quem é isso que você diz eu? E se qualquer pessoa que está nos ouvindo agora fizer essa pergunta para si mesmo, a pergunta deve ser respondida apenas pela experiência desse eu.
Pergunte a si mesmo: quem sou eu? E responda apenas com a experiência desse eu. Não fale de pensamentos, não fale de sentimentos, não fale de sensações físicas e nem de percepções, porque isto não é o eu. O eu é uma coisa que não vai e não volta. O eu é uma coisa que sempre está aí. Para que eu possa falar da experiência desse eu tenho que falar da experiência atual. Quando as pessoas começam a falar sobre esse eu, pergunto para mim mesmo quem sou eu, e eu começo a falar de pensamentos, de sentimentos, de sensações físicas e de percepções, obviamente que isto não sou eu. Eu não posso ser uma coisa que vem e vai. Todas essas coisas, todo esse ramalhete de pensamentos, sentimentos, sensações físicas e percepções sensoriais, tudo isso aparece e desaparece. Eu não posso ser algo que aparece e desaparece. Eu sou aquilo no qual essas coisas aparecem e desaparecem. Por quê? Porque o meu estado de presença é constante. Ele não vai e volta, como esse ramalhete. E eu insisto sempre em repetir pensamentos, sentimentos, sensações físicas e percepções sensoriais. Por quê? Porque isto é um conjunto de coisas que a mente usa para fingir que ela é o que nós somos. Então a mente se apoia, essa voz se apoia no fato de que, vamos dizer, durante o filme, um ator, vamos que esse ator ande pelo mundo. É um filme onde o ator está andando pelo mundo, conhecendo lugares e paisagens. Esse ator não sabe que ele é a tela. A tela não aparece no filme. Mas do que é feito o filme? De tela. Então, por isso é que um Balayani, um filósofo que foi contemporâneo de Rumi no século XIII, ele dizia: Deus se esconde nele mesmo. Porque a tela não aparece no filme. A consciência infinita não aparece diante de nós. Por quê? Todos os atores do filme, todas as paisagens do filme, tudo que existe no filme é feito de tela. Tudo que existe materializado no universo é feito de consciência, aparece na consciência, para a consciência, de consciência. Ou seja, ao dar ouvidos a essa voz, nós entramos numa crença de separação, e essa crença de separação induz 3 novas crenças. Vamos chamar a crença de separação, me sinto separado da fonte, o pecado original, ou pensamento original, estou separado da fonte e dos demais. Esta crença tão enraizada, que expulsou nossos pais celestiais do paraíso, esta crença dá origem a 3 filhas, que são a crença na solidão, porque estou separado. Antes eu sabia que era o todo, eu tinha consciência de que eu era o todo. A partir do momento em que uma parte da mente decide jogar esse jogo, se esquece de que é o todo. E quando se esquece de que é o todo, se sente só. E daí surge a crença na solidão, algo que maltrata muitos seres humanos e que adoece muitos seres humanos. Surge também, como crença filha, a crença na falta, na necessidade. Por quê? A partir do momento em que eu não sou mais o todo, pois já está me faltando alguma coisa. Então, existe em nós uma crença de que nos falta e, principalmente, nos faltará. Porque, de verdade, no agora, quase nunca ou nunca falta nada. Cada pessoa que olhar para si mesmo neste exato instante vai saber que não lhe falta nada. Não lhe falta nada neste instante, que é o único instante que existe.
Pois se não lhe falta nada no único instante que existe, não lhe falta nada. A sensação da falta, o pensamento de necessidade, ele nunca fala do presente. Essa voz que atormenta o nosso juízo, ela fala do futuro. Falta o que é que me vai faltar. Não é o que é que está faltando. Porque neste exato instante eu tenho tudo o que eu preciso para seguir vivendo. Essa é a segunda crença que nasce da crença mãe, a crença na separação ou pecado original, pensamento original. A terceira crença que surge dessa mãe é o medo. Eu acredito no medo, agora estou com medo. Estou só, estou necessitado e estou com medo. Obviamente que uma mente perturbada pela sensação de falta, pelo medo existencial, não é medo, simplesmente medo de algo. É muito mais que isso. É medo existencial. Eu tenho medo de Deus. Por quê? Porque agora estou separado de Deus. Eu criei um pensamento que diz que eu não sou Deus. Veja, a arrogância dessa voz nos dá medo, porque eu estou afirmando, essa voz afirma que eu sou uma coisa e Deus é outra. E que, inclusive, em muitos momentos, eu tenho raiva desse Deus, porque me tirou um ente querido, me levou o pai, me levou a mãe, me levou um filho, me levou uma avó, me levou um amigo. Não me dá o que eu quero, eu não consigo ter o que eu quero na vida, não consigo ser quem eu quero na vida. Olho para o lado e vejo que Deus está ajudando muita gente, mas a mim não ajuda. Então, é o Deus caprichoso. Começa a ficar com... Ou seja, Deus se tornou meu inimigo. O pecado original transforma Deus num inimigo. Por quê? Porque esta voz que fala na nossa cabeça é ilusão. É impossível que nós não sejamos Deus. Esta ilusão, ela acaba nos levando para uma outra série de ilusões do tipo que Deus esteja dentro de alguma coisa, como é tão comum ouvir, eu tenho Deus dentro de mim. Isso é uma loucura, é uma completa loucura, é mais uma loucura. Ou então que Deus está fora de mim, que é outra loucura do mesmo tamanho. E não conseguimos realizar que nós somos a única coisa que existe. Deus se esconde nele mesmo. Tudo, a Rumi também dizia, não, me parece que isso é um pensamento budista, que eu não sei se é de Buda, mas é atribuído a Buda. Né? Quando nós dizemos que algumas coisas são de Buda, é bom que frisar, porque eu não convivi com Buda, não sei se esse pensamento é dele mesmo, né? Mas é atribuído a Buda. E Buda dizia, onde quer que os olhos do corpo pousem, lá estará a face de Deus. Ou seja, qualquer coisa que você veja é Deus, incluindo seu corpo. Ou seja, quando nós criamos esse pensamento de separação, nós entramos nesse sonho de vigília, é um sonho, o que nós estamos vivendo é um sonho, e essa voz, como caseiro, não nos atrapalha, porque nós sabemos que ela está ali nos servindo. Essa mente finita, essa mente ego, essa mente confusa, esse pequeno eu, ele nos ajuda em muitas coisas. Ele é a nossa identidade para experimentar o mundo da separação. Não há necessidade de destruir o ego. O ego é uma ferramenta para experimentar esse tipo de mundo material. Porém, que esta voz seja vista como um caseiro, não como o dono da casa. Porque quando eu entendo essa voz que fala na nossa cabeça como dono da casa, o que acontece é que
não encontro paz. Essa voz, se ela ficar ali sozinha, se nós não tivermos momentos em que nos entregamos à simples contemplação, onde a mente se aquieta e não há mais palavras, então nós percebemos o nosso estado de presença consciente. Se nós não damos essa chance, ao menos 5 ou 10 minutos por dia, de aquietar a mente e entrar em contato com a nossa verdadeira essência, que não tem nenhum contexto, não deseja nada, não tem nenhum objetivo, não quer nada. Simplesmente olhando os pensamentos passando como nuvens que passam no céu, sem dar significado a nenhum deles, sem se enganchar em nenhum deles, sem se deixar levar por nenhum deles. Passam. As nuvens também passam no céu. É como se a nossa verdadeira essência fosse o céu. E esses pensamentos, sentimentos, sensações físicas e percepções fossem nuvens que estão passando. Então, quando eu sei que eu tenho para onde voltar, essa voz já não me incomoda tanto. E aí eu vou treinando a minha mente para permitir essa voz, essa comunicação entre a minha verdadeira essência e essa voz que fala na nossa cabeça, porque eu não dou mais sentido a muitas coisas que eu dava por achar que essa voz é o que eu sou. Quando eu acho que essa voz é o que eu sou, essa voz vai me perturbar, vai me tirar a paz, vai alucinar a mim a tal ponto, nós acreditamos de tal maneira nessa voz que nós somos capazes de nos jogar de uma janela, por não encontrar solução. Nós nos apaixonamos por essa voz, nos identificamos com ela, achamos que somos a própria voz, que, aliás, foi nos dada de presente quando nascemos, como diz o genial Dom Miguel Ruiz, né? O sistema de crenças pronto, né? No que acreditar, no que pensar, como pensar o que pensar, e trazer toda essa sorte de sofrimento dos nossos antepassados. Sim, é um verdadeiro fetiche, essa voz. Nós estamos completamente seduzidos por ela. Ela nos diz o que fazer, o que sentir e que estados emocionais perpetuar. Essa voz, ela simplesmente assume o comando do corpo e toma para si mesmo a consciência. Ela se faz passar pela consciência. E isso, obviamente, cria estados emocionais que vão se perpetuando, uma coisa que não está prevista pela natureza. Na natureza, existe estresse. O estresse não é bom nem ruim. Hoje existem estudiosos, pesquisadores, psicólogos, inclusive, que mostram que o estresse não é o estresse que atrapalha. O que atrapalha é o estresse que é visto como negativo. Se o estresse for visto como positivo, ele não atrapalha. Pelo contrário, ele até ajuda. Já está provado que pessoas que vivem o estresse de forma positiva são mais saudáveis do que as pessoas que não têm estresse nenhum. Porque o estresse é uma coisa... é uma preparação. O estresse é uma coisa prevista pela natureza. Agora, necessário. Quando é necessário, o estresse nos coloca em posição de prontidão, o estresse faz com que prestemos mais atenção ao que estamos fazendo. Estresse não é bom nem ruim, estresse é necessário, exatamente como todos os estados emocionais. Então, quando explicamos que os seres humanos são mamíferos, são primatas de primeira ordem, e todos os mamíferos são seres emocionais, explicamos também quais são as emoções, como elas surgem e para que elas servem. E as emoções são dos mamíferos. São 5. Alegria, tristeza, medo, raiva e asco. E, nesse momento, muita gente diz: então quer dizer que a emoção boa é só a alegria? Não. Não. Nenhuma dessas emoções é boa e nem é ruim. Todas elas são
necessárias. Não só necessárias, são evolutivas. As emoções é que fazem com que nós possamos nos encontrar com as situações e dizer: aqui sinto medo, portanto, esta não é a direção. Aqui eu sinto raiva, portanto, esta não é a direção. Aqui eu sinto nojo, então esta não é a direção correta. Aqui estou sentindo tristeza, portanto, não é por aqui que eu devo seguir. Ah, aqui eu sinto alegria. Essa é a direção. E é importante, Cíntia, deixar claro que alegria, a emoção alegria, o estado emocional alegria, não tem nada a ver com felicidade. Alegria é uma emoção. A alegria, ela está ali e daqui a pouco ela não está mais. A felicidade, não. A felicidade é aquilo que nós somos. Então, na natureza, não há essa previsão para estados emocionais prolongados. É verdade que um animal pode ficar uma semana sem beber água? Pode. Então, a natureza previu esse estado de estresse, talvez por uma semana. Um animal pode ficar, talvez, 2 semanas sem comer. A natureza também previu esse tipo de estado emocional ou sensação de necessidade por um tempo, mas esse tempo é determinado. O que acontece com o ser humano é que esses estados emocionais se prolongam por meses, às vezes anos, décadas e às vezes uma vida inteira. E é bom levar em consideração que quando um animal não encontra comida, ele não se sente ameaçado num primeiro momento. Se ele não encontrar água, ele não acha que vai morrer no dia seguinte. Isso origina um estresse, mas os animais sabem lidar com isso. Agora, há impactos emocionais nos seres humanos que não acontecem com os animais. Não há essa previsão na natureza. Nós somos impactados por situações que geram um choque biológico. É um choque biológico. Esse choque biológico, ele busca na natureza a solução. Porque o choque biológico é um evento para o qual o ser humano não encontra solução. É um evento dramático, ele é vivido em solidão, ele é repentino e o ser humano não encontra solução. Ainda que alguém venha e diga: olha, a solução para isso é tal coisa. A pessoa diz: esta solução é boa para você, para mim ela não serve. Então, os choques biológicos, eles encontram soluções biológicas. Óbvio que essas soluções biológicas não são racionais. Quem poderia achar que um câncer na mama é uma solução? Mas Jung, sábio, Jung, um homem pelo qual eu sou realmente enamorado, eu assim não conheço nenhuma outra pessoa que tenha sido tão brilhante como Jung. Tem gente que é igual, mas mais brilhante que Jung, muito difícil. Jung disse há 100 anos atrás: a doença é o esforço que a natureza faz para salvar o homem. A doença é o esforço que a natureza faz para salvar o homem. E alguém poderia dizer: como? Como um câncer pode salvar alguém? E quantas pessoas, Cíntia, quantas pessoas já me disseram: o câncer salvou a minha vida? Porque se não aparece esse câncer, eu continuaria tendo aquela vida infeliz, miserável que eu tinha, me preocupando com os familiares, não dando valor a mim mesmo, tomando conta dos outros sem tomar conta de mim, vivendo num ambiente estressante,
onde eu não era reconhecido, e tudo isso mudou quando eu disse basta. Então, Ou todas seja, essas... despertou através daquela aparente tragédia, a pessoa saiu do sonambulismo, do estado hipnótico, o normalopata, né, que vivia uma vida, entre aspas, muito normal, aquela vida no piloto automático, e de repente o câncer foi uma espécie de auxílio, né, do todo para a pessoa Sim, despertar e se dar conta do que estava fazendo. exato. E muitas pessoas se curam, muitas pessoas se curam até mesmo sem nenhum tipo de tratamento, simplesmente mudando de vida. E nós nunca recomendamos que uma pessoa abandone esses tratamentos. Se você tem um sintoma físico, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um especialista. E se você não confiar nesse especialista, procure outro, ok? Mas confie em alguém e imediatamente ou logo após pergunte-se: para que eu estou vivendo essa situação? O que é que esta situação tem para me mostrar? O que é que ela tem para me ensinar? Agora, doutor Veiga, você falou de coisas aqui muito, muito profundas, né, que vão de encontro, ou seja, chocam, né, com a cultura vigente do nosso sistema judaico-cristão, de uma série de coisas, né? Infelizmente, o ser humano como um servo, né, como uma criatura e não como o criador, né? E tudo isso causa muita confusão nas pessoas. E só entendendo esse papel, né, que nós somos parte desse todo, né, somos essa centelha divina, somos essa consciência amorosa e não uma mente tagarela, confusa, a mente guerreira, né, aquela mente que o tempo todo está ali tagarelando. Como é que essa mente tagarela nos faz interpretar a falta em nós? Como você costuma sempre reiterar, né, esses dois pressupostos. Alguém está fazendo algo que não deveria estar fazendo e isso está me prejudicando, ou alguém fez algo que me prejudicou, então por isso agora eu sou uma vítima e, coitado de mim, eu estou sofrendo isso. Como é que eu interpreto essa falta que gera esse campo, não é? Para toda sorte de doença. Então você tocou um ponto importante. Ao final, se alguém não está fazendo o que eu gostaria, ou se alguém está fazendo o que eu não gostaria, não está saindo do meu jeito. Não está saindo. E essa é a origem emocional de qualquer sintoma físico, ou qualquer sintoma que não precisa ser físico. Gente, olha a chave que o Dr. Veiga está nos dando aqui. Prestem atenção nisso, não é? Por- Alguém está fazendo o que não deveria estar O que fazendo, eu e isso não me prejudica. gostaria, alguém está fazendo o que eu não gostaria que fizesse, ou alguém não está fazendo o que eu gostaria que fizesse. Resumindo, não está saindo do meu jeito. E se não está saindo do meu jeito, isto gera uma sensação de necessidade. Necessito que alguém faça como eu gostaria que fizesse. Mas isso é Necessito. a vítima, isso é o protótipo de uma vítima E, dentro de nós. e o pior é que essa vítima, por vezes, se torna o carrasco. Ou seja, porque alguém não fez do meu jeito, eu faço alguma coisa como vingança e me torno culpado. Nós temos tanta pressão de culpa, todos nós sentimos tanta pressão de culpa, que nós precisamos terceirizar um pedaço dessa culpa. E a culpa que nós sentimos é, mais uma vez, a ilusão dessa voz que diz: eu tenho razão. Por que adoecemos? Porque acreditamos que temos razão. Porque se eu não afirmar para mim mesmo que eu tenho razão, eu não vou querer que saia do meu jeito. Eu só quero que saia do meu jeito porque eu acho que tenho razão.
mas eu acho que tenho razão. Eu não tenho razão. Cíntia, por que eu não tenho razão? Porque alguém pode dizer, não, eu sim que tenho razão. Sim, você pode ter razão quando não avalia pessoas. Mas quando você avalia pessoas, você não tem razão. Por duas razões. Primeiro, porque você não tem todos os dados para julgar. Segundo, porque você não está na pele da pessoa. É uma tribo de índios norte-americanos que diz, você para falar de alguém tem que andar 1000 léguas com seus mocassins. Nós não chegamos nem a vestir o mocassim do outro. E saímos sentenciando, acusando, reclamando, nos queixando e dizendo para o outro como é que ele deve agir. Isto gera culpa. E todos nós somos reféns dessa culpa. Porque todos nós fazemos coisas, quer dizer, além dessa culpa arquetípica, somos culpados porque crucificamos Jesus Cristo, somos culpados porque nossos pais foram expulsos do paraíso, somos culpados porque nascemos do pecado. Quer dizer, existe culpa. Culpa é um pensamento que tem uma dinâmica própria. Eu não preciso pensar na culpa para me sentir culpado. E, além disso, todos nós fazemos coisas imorais, ilegais, antiéticas e antiecológicas. Então, nós sentimos culpa. Nós sentimos tanta culpa que nós precisamos terceirizar uma parte dessa culpa. Esse é o jogo dessa voz. Essa voz acredita que tem razão, mas não tem razão. Essa voz faz adoecer porque essa comunicação é falha. Nós não temos razão para falar do outro, e muito menos para querer que o outro faça da forma como nós gostaríamos que ele fizesse. Porque eu não sei o que é melhor para mim. Nenhum ser humano sabe o que é melhor para si mesmo. Basta olhar para a sua própria vida e reconhecer que você nunca soube o que era melhor, porque aquilo que você achou que era o melhor para você acabou se manifestando de outra maneira. Se provou que não era o melhor para você. Então você não sabe. Você não sabe o que é melhor para você. E se você não sabe o que é melhor para você, como você pode saber o que é melhor para o outro? Como você pode querer que o outro faça do seu jeito? Isto é uma comunicação truncada que adoece. E nós vamos acumulando resíduos dessa frustração de que o outro não faz como eu quero. Isto vai criando uma egrégora, vai somando situações de frustração, de preocupação, de chateação. Então eu começo a exigir muito de mim para dar ao outro para que ele se torne meu devedor e faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse. E aí começamos a dedicar nossa vida a chantagear muito sutilmente, fazendo coisas pelos outros para que eles nos deem em troca aquilo que nós queremos. Essa comunicação nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar. E é ela que é o fator emocional que nos torna enfermos. Óbvio que todas as doenças têm vários componentes, são multifatoriais. Numa dessas últimas lives, eu falei sobre eletromagnetismo, nós somos seres eletromagnéticos. Há pessoas que nunca colocam os pés em contato com o chão, não trocam elétrons com o planeta Terra. Ou seja, você é um ser eletromagnético que não troca elétrons com a Terra. Alguma coisa você vai causar dano ao seu corpo físico. Você não pega sol, não tem contato com a natureza. Não tem contato com a natureza, não dorme direito, não come alimentos de boa qualidade, ou pelo menos acredita que não come alimentos de boa qualidade, acredita que não respira ar de boa qualidade, acredita que bebe água de má qualidade. Um curso de milagres diz, enquanto vocês acharem que são um corpo,
cuidado. Nada, um curso de milagres diz, nada externo a ti pode te causar dano. Vou repetir. Nada externo a ti pode te causar dano, porque você, o que você é, não tem forma. Portanto, não pode ser destruído. Só que o curso também diz, vocês ainda acreditam que são um corpo. Então, usem princípios mágicos. O curso chama tudo de princípio mágico. Por exemplo, A medicina. hoje mesmo, eu fazendo um movimento com peso, fazendo ginástica, senti um negócio nas costas, fui ali, abri a gaveta, peguei um anti-inflamatório e tomei. Porque eu acredito ainda que eu sou um corpo. Se eu acredito que eu sou um corpo, eu uso um princípio mágico. Eu sei que tem uma parte de mim que já reconhece que eu não sou o corpo, mas uma parte de mim ainda acha que é o corpo. Por quê? Porque eu ainda sinto dor. Dor física, dor emocional, dor sentimental. Então, tem uma parte de mim, uma parte de nós ainda acredita que é um corpo. Esta parte tem que ser honrada. Eu não posso simplesmente chegar no alto de um prédio e dizer vou voar. Eu tenho crenças muito enraizadas. Essas crenças, elas foram gravadas a ferro e fogo no nosso sistema neurológico. Então, nós temos que lidar com essas crenças de forma muito delicada. Nós temos que ser delicados com o nosso corpo e com essas crenças, indo substituindo essas crenças pouco a pouco. Eu compreendo que eu sou a consciência infinita, mas enquanto eu não tiver a percepção total, enquanto eu não conseguir viver sob os auspícios, vamos dizer, da consciência infinita, eu lido com o corpo através de princípios mágicos. Como? Procurando alimentos de boa qualidade, procurando água de boa qualidade, procurando estar em contato com a natureza, colocando os pés no chão, tomando sol. Ou seja, há outros fatores que determinam as enfermidades, mas elas têm um peso emocional, uma origem emocional. E essa origem emocional está vinculada ao nosso DNA. Nosso DNA vamos dizer, é a nossa reserva de sabedoria. O nosso DNA, ele tem a informação de 3 bilhões e 500 milhões de anos de adaptação da vida em forma biológica na Terra. Tudo que deu certo em termos biológicos está gravado no nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele fabrica solução biológica. Ele não vai pensar se isto é bom para um cidadão ou não. Se você, como cidadão, tem uma percepção de falta, o nosso DNA diz, eu tenho a solução. Eu vou te entregar a solução. Só que ela é em forma de enfermidade. E isto é gerado por essa comunicação truncada entre a nossa verdadeira essência e esse pequeno eu, esse conjunto de crenças, hábitos, crenças e hábitos que nós carregamos epigeneticamente, ou seja, carregamos heranças comportamentais dos nossos antepassados. Então, isto dá origem a essa sensação de falta, essa voz da nossa cabeça segue insistindo que tem razão, que pode faltar, e pode faltar, e vai faltar, e pode faltar, e vai faltar, e isto cria a necessidade de uma solução biológica. E não pode faltar nada porque já somos tudo, né? Somos a consciência, somos o todo. Não falta nada. O pensamento de medo, a emoção medo, nunca fala do presente. E o medo da falta nunca fala do presente. No presente não falta nada. Não falta nada para a maioria de nós. Obviamente que para alguns seres humanos, nesse momento, está faltando alguma coisa. Mas e por que falta? Falta consciência, isso falta a percepção. Para alguns seres humanos falta comida. Para alguns seres humanos falta água. Para alguns seres humanos falta abrigo. Para alguns seres humanos
falta expressão criativa. Ou seja, para alguns seres humanos está faltando, mas para nós, não. Para nós, nunca falta nada neste momento. A falta é realmente uma sensação que surge em nós por acreditar no futuro. Nós que nunca estamos chegou. seduzidos pela ideia de um futuro. Que nunca chegou. Cíntia, mesmo que nenhum de nós conheça alguém que chegou no futuro. Mesmo que nenhum de nós conheça alguém que chegou no futuro. Ou seja, o futuro é um achismo, ok? Não existe o futuro. Mas a sensação de falta é uma sensação que fala desse futuro inexistente, dessa ilusão. E nós adoecemos por confiar nesse futuro, por acreditar realmente. As pessoas devem estar se perguntando, mas se eu não pensar num futuro em potencial, se eu não controlar as situações, pessoas, circunstâncias, vai me faltar. Não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Pelo contrário, não tente controlar o incontrolável. Nenhum ser humano tem controle sobre a vida. A vida tem o controle sobre o ser humano. Quando você se entrega à vida, a vida compreende que você se entregou e te apoia. A vida nunca vai contra nós. Se você diz, eu não confio na vida, a vida vai lhe dar muitas circunstâncias para que você experimente. Ou seja, o nosso sistema de crenças é que comanda todo o processo. Nós somos o que as nossas crenças nos permitem ser, é isso? Exatamente. Tudo parte das nossas crenças. As crenças são, vamos dizer, a planta original com a qual nós nos movemos nesse mundo. E como nós acreditamos realmente no futuro, que vai faltar alguma coisa no futuro, então, vai faltar. Então a vida vai nos dar razão. Por exemplo, essas pessoas que experimentam falta são pessoas que acreditam na falta. Por exemplo, porque no sistema só existe abundância, Cíntia. O sistema é abundante. No sistema só existe isso, abundância. E você poderia me dizer, mas e essas pessoas que não têm, por exemplo, as pessoas que estão morando embaixo da ponte? Elas realmente não têm nada. Onde está a abundância? Elas têm abundância de falta. Por quê? Porque confiam na falta, acreditam na falta. O sistema nunca vai contra nós. Se você confia e acredita na falta, o sistema vai te dar abundantemente falta. Porque o sistema é como o Google. Eu sempre dou esse exemplo. Pegue o seu celular agora, coloque no Google, na busca. Eu não quero um gato preto. E coloca ali imagens. E você vai ver que o Google não vai julgar você. O Google vai te mostrar só gatos pretos. Por quê? Porque o Google não julga. O Google entrega. O sistema no qual nós vivemos é exatamente igual. No sistema não existe o não. Não existe a negativa. Por isso é que Jung dizia, você será obrigado a passar pelo que não quer. Vou repetir. Você será obrigado a passar pelo que não quer. Por quê? Porque é onde você está colocando o foco. E o sistema não vai julgar você. O sistema é amor. O amor não julga. O amor entrega. O amor entrega. O amor não julga. O amor não julga. O amor entrega. E se você confia na falta, se você acredita na falta, se você coloca o seu foco naquilo que você não quer, tire o não e veja o que sobra. Ou seja, eu quero tal coisa, eu vou ter mais do eu quero tal coisa. É isso? Se eu quero, é porque eu não tenho, certo? Eu parto do paradigma que eu não tenho. Só que nosso sistema de comunicação é tão confuso
que para dizer aquilo que eu quero, eu acabo dizendo o que eu não quero. Exemplo, você pergunta para alguém, mas o que é que você quer na vida? A pessoa diz, eu não quero perder o emprego. Eu não quero me afastar da minha família. O que é que você quer? Eu não quero me afastar da minha família. Eu não quero perder meu emprego. Eu não... Você, para dizer o que você quer, você está passando pelo que você não quer. Não. O sistema não entende dessa maneira. O sistema quer saber exatamente o que é que você quer, não o que você não quer. O que você quer não pode passar pelo que você não quer. E o que você quer, você tem que querer sozinho. Você não pode querer para você dependendo de outro. O que você quer não pode depender de outra pessoa. O que você quer é uma atribuição sua para você. Você tem que querer para você. Você não pode querer para outro. Ah, eu quero que o fulano volte para mim. Pai, o sistema não entende isso. Entende? Porque você está, primeiro, partindo da falta. Você está manifestando falta no sistema. O sistema vai olhar para você e vai dizer, ok, é na falta que você coloca seu foco, pois eu vou lhe dar uma porção de oportunidades para você sentir falta. Dito de outra forma, gratidão, reconhecer aquilo que você já tem. Sim, sim. O princípio da gratidão, ele vai te levar de forma gentil e amorosa de volta para casa, vamos dizer assim, tá? Para que você, como essência, volte a ocupar-se da sua própria casa e dizendo para o caseiro, ei, olha, você foi útil durante um tempo, você ainda é útil, eu vou te deixar aqui, você vai continuar cuidando do jardim, você vai continuar cuidando da casa, você vai continuar tomando conta de tudo, mas agora eu estabeleço e eu me reintegro como dono da casa. Você está sob o meu comando. Não sou eu que estou sob o seu comando. O que nós somos não pode estar sujeito a essa voz que fala na nossa cabeça. Essa voz vai continuar falando na nossa cabeça. Mas nós não estaremos mais presos a ela, não estaremos mais escravos dessa voz. Essa voz continuará aí, mas ela já não nos seduz tanto. E isto é um treinamento. Isto é um treinamento. Quanto mais eu treino, quanto mais eu aquieto essa voz, mais eu entro em contato com a minha essência, e a minha essência é paz e felicidade. Quanto mais eu entro em contato com a paz e com a felicidade, mais eu me apaixono por esses estados. Estados naturais de paz e felicidade são a nossa verdadeira natureza. Então, quanto mais eu aquieto a mente, no princípio, é um esforço. Eu reconheço. No princípio, se você conseguir ficar segundos em estado de presença, sem dar significado a nada, sem querer nada, sem conceitos, sem palavras, sem se enganchar em nenhum pensamento, isto parece um transtorno. A mente inquieta, ela não sabe o que fazer com aquilo. Mas você deixa isso passar e volta a fazer isso por mais alguns segundos amanhã. E depois da manhã, você estará conseguindo fazer isso por 15 segundos, 30 segundos. E aí você vai ampliando esse tempo em que você volta para casa, assume o comando da casa. Reconheça a sua verdadeira natureza, o silêncio. Reconheça isso em você, porque isso vai te apontar a paz e a felicidade. E a paz e a felicidade são tão ou mais viciantes do que essa voz que fala na nossa cabeça. Até um ponto em que vai inverter. Você já começa a se sentir mal quando passa muito tempo sob o controle dessa voz. Então, isso é um treinamento. Não há nenhum iluminado aqui na Terra, né? Todos nós estamos treinando, estamos aprendendo juntos, né? Começando por mim, não há nenhum iluminado. Mas é um jogo de ir invertendo isso lentamente. Não há necessidade de fazer um movimento brusco. Vamos, aos poucos, fazendo pequenas mudanças, nos dando o direito de parar por 5 minutos.
5 minutos no dia em que eu não dou significado a nada. Não vou atrás de nenhum pensamento. Eles vão passar e eu vou deixar passar. E quando o pensamento vier, e se for um pensamento que não está relacionado com a paz, eu digo, passe, volte. Ei, você, voz. Ei, você, pensamento. Volte para o mesmo lugar de onde você veio. Volte. Eu permito que você volte, eu não vou enganchar em você. Volte para o lugar de onde você veio. E simplesmente deixo passar esse pensamento. E vou me adaptando a esse silêncio interno, a essa sensação prazerosa e viciante da felicidade e da paz. E a gratidão, como você disse, é a chave para isso tudo. Gratidão não se levantar da cama e dizer, ai, como sou grato. Ou então, na hora de dormir, dizer, uau, papai do céu, sou grato por mais esse dia. Não. A gratidão é durante o dia, em cada circunstância, principalmente naquelas que são desfavoráveis. Seja grato àquilo que te incomoda. Seja grato àquilo que não saiu do jeito que você queria. Porque se você treinar a sua mente para ser grato pelo que incomoda, para ser grato pelo que não saiu como você queria, imagine como a sua mente vai se comportar quando sair do jeito que você quer. A gratidão passa a ser o lugar comum. Mas para isso nós temos que treinar o estado de gratidão nas circunstâncias adversas. Tem uma mulher que realmente é uma frase que me tocou muito, que ela rogava a Deus por adversidades. Porque ela dizia, pai, só na adversidade eu me lembro de você. E nós não precisamos chegar a esse ponto para nos lembrar que somos parte do Pai, inseparável. Nós somos a fonte em toda a sua plenitude, para sempre, do sempre, eternamente, infinitos, eternos e indestrutíveis. Nos acostumamos pouco a pouco com essa sensação. Então vamos fazendo pequenas mudanças que favorecem isso. E essas mudanças vão acabar trazendo essa sensação para um estado, vamos dizer, que vai se perpetuando cada vez mais. E isso nos traz uma mente sadia e um corpo são, obviamente, que está numa mente sã. Isso não fui eu que inventei, nem você. Todo mundo já conhece esse ditado popular. Isso tem milênios e milênios. Um corpo só pode estar são se a mente estiver sã. Maravilha. Isso me lembra da frase, você citou o Rumi, né? Que diz, quando você reconhecer, né, a beleza e a divindade que você vai começar a idolatrar a si mesmo, ou seja, né, porque fazemos parte, né, de uma criação perfeita, de um Deus perfeito e amoroso, e só podemos ser perfeitos, né? Muito embora nossa mente confusa às vezes veja o erro no outro, né? Quer condenar o outro, quer criticar o outro ou a si mesmo, né? Nesse momento é o momento de eu reconhecer em mim aquilo que eu preciso curar. E aí acho que a gente podia ir finalizando então com essa pergunta, doutor Veiga. Um curso em milagres diz, né? No teu irmão tu te salvas, no teu irmão tu te perdes, né? Que poderia ser traduzido no teu irmão tu adoece. Como é que eu posso, né, aproveitar essa universidade maravilhosa que é o nosso cônjuge, o nosso par afetivo, a pessoa que está conosco, a nossa família, ou aquelas pessoas que nos incomodam tanto, que nos causam angústias e dor, né? Como é que a gente pode integrar em nós esse mal-estar e curar, né, de uma vez por todas, esse olhar torto para o outro que faz, muitas vezes, eu me sentir superior, né, e atacar o outro?
É interessante você me fazer essa pergunta, porque ela começa com a palavra como. E toda pergunta que começa com a palavra como não tem resposta. Não pode ser respondida. Porque como cada, cada criatura tem um como. Não há um como padrão. Então, Para quê? simplesmente se dar conta de que, para o nosso inconsciente, aquilo que eu chamo de outro é um reflexo daquilo que eu tenho que resolver em mim mesmo. Se eu tenho esse conceito bem estabelecido, em cada circunstância haverá um como. Vou repetir. Para o nosso inconsciente, que é 95, 96, alguns autores chegam a dizer até 97% da nossa psique, o nosso inconsciente não sabe quem é o outro. O nosso inconsciente reconhece os outros como projeções inconscientes daquilo que eu tenho para resolver em mim. Então, diante de uma circunstância que uma ofensa, alguém que fez alguma coisa que eu não queria, ou que está fazendo o que eu não queria, não fez o que eu queria, ou está fazendo o que eu não queria, eu olho, vejo o que é meu que está ali, que eu posso corrigir em mim. E vai falhar. Porque muitas vezes eu vou olhar e vou dizer, não reconheço nada. Eu não reconheço, por exemplo, esta pessoa foi mal educada? Eu não sou mal educado. Esta pessoa roubou? Eu não sou um ladrão. Esta pessoa violou? Eu não sou um violador. É. É óbvio que não precisa ser na mesma medida, nem na mesma situação e nem coisa parecida. Observe o tema. Observe o tema no qual você está envolvido. O que é que você está projetando ali? Aquilo não é um espelho como o espelho que você se vê no banheiro. Essa projeção, muitas vezes, porque sai do inconsciente, essa projeção sai distorcida. É primitivo. Então sai desajeitado. Então muitas vezes eu vejo um assassino e digo, mas eu nunca matei ninguém. Pode estar matando a si mesmo. Sou assassino de mim mesmo. Sou assassino dos meus desejos. Sou assassino. Animais? Sou assassino de muitas coisas. Mato meus planos. E os planos dos outros, por E os vezes? planos dos outros. Ou seja, veja qual é o tema que está envolvido ali. Não busque esse espelho como se ele fosse o espelho onde você se penteia. Não é isso. Porque quando sai da sombra, as projeções saem da sombra. Quando sai da sombra, sai desajeitado. Por quê? Porque está reprimido. Aquilo está reprimido há muito tempo. E o inconsciente já tentou te mostrar de forma sutil. Só que de forma sutil você não percebe. Então o inconsciente acelera, aumenta o volume. E você vê o assassino. E pensa, eu não sou um assassino. Eu não sou um violador. Eu não sou um estelionatário. Eu não sou um desonesto. Você é desonesto. Você é desonesta. Você para onde não deve o carro. Você joga lixo onde não deve. Você polui o ambiente. Você reclama daquilo que você faz. Só que quando você faz, você arruma uma justificativa. Uma boa justificativa. Parei o carro com 2 rodas em cima da calçada. Foi meio minuto só para pegar meu filho na escola.
Não tinha saído. você arruma uma boa justificativa. Então, esse como, ele não é uma pergunta que se possa responder, porque é muito mais proveitoso que cada indivíduo diga, em cada circunstância, o como. Como eu quero ver essa circunstância? Como é que o que é que eu quero ser diante disso? Como eu quero me comportar diante desse desafio? Não há um como padrão, mas há alguns procedimentos que nós podemos usar, como olhar para fora, ver o que é que incomoda, saber que aquilo está em mim e procurar qual é o tema envolvido ali, para que eu possa resolver. Alguém me ofendeu. Ah, eu posso dizer, mas eu não ofendo ninguém. Ofende. Será? Ofende. Muitas vezes você ofende. Então, observe o tema envolvido ali e, normalmente, os nossos parceiros são os que nos trazem os maiores conflitos. Estão ali justamente para nos provocar. Olhe com muita compaixão para o seu parceiro ou para o seu ex-parceiro, que dá igual, ok? Seria interessante que todos nós fizéssemos uma revisão dos ex-parceiros e fôssemos liberando um a um dos julgamentos que fizemos com eles, para que o sistema não nos dê coisas parecidas. Porque se eu não faço essa revisão, eu já criei futuros potenciais, vou encontrar com coisa semelhante e vou achar que tem o dedo podre. Então, seria interessante fazer uma revisão dos ex-parceiros e do parceiro e dizer, muito obrigado. Você é um espírito livre, impecável, que tentou me mostrar. Você tentou me mostrar uma coisa que estava em mim, mas eu apontei o dedo para você, julguei você, não compreendi você, não me salvei em você. Eu poderia ter me salvado em você, mas não me salvei. Então reconheço que você me prestou esse favor. Por isso é que eu digo que é nesse nível que o Ho Oponopono funciona. É no nível espiritual. Quando você reconhece, porque se você diz, sinto muito, me perdoe, no nível físico, o que você está fazendo é assumir culpa. Sinto muito, me perdoe, ou seja, fiz alguma coisa errada. Não, me perdoe por não ter reconhecido que você é um espírito impecável, que estava tentando me mostrar alguma coisa. Eu sinto muito ter te colocado nessa situação, reconheço que você entrou aí, assim como eu sou um espírito livre e impecável, que entro em circunstâncias de outras pessoas, em situações onde eu estou cometendo algum equívoco, para dar oportunidade a essas pessoas de evoluir como eu estou evoluindo com você. Então, somos todos espíritos impecáveis, dando oportunidades uns aos outros, através de equívocos, porque quando eu passo por uma circunstância boa, isto não me ajuda muito, ok? É mais distração do que outra coisa. Ah, estou me divertindo. Ok, você está se distraindo, mas aprendendo está pouco. Então, os equívocos, que nós chamamos de erros, servem para isso, para que eu possa reconhecer o que o outro o que esse espírito está fazendo um favor para mim. Eu sei que num primeiro momento isso é muito difícil. Tá? É difícil para todo mundo. Não pense que é fácil, porque não é. Tá? Mas é um desafio. Foi esse desafio que nós escolhemos. Viemos aqui a esse planeta com este desafio. Então, vamos olhar para esse desafio com gratidão em cada momento e decidindo em cada momento como fazer. Como dar como transcender em cada momento. Cada momento é um momento de transcendência. Como transcender em cada momento. Cada um de nós vai encontrar isso. Cada um de nós vai saber como, porque a vida sempre dá o como naquele momento.
A vida nunca te deixa sem resposta. Para cada situação, existe o conhecimento e a sabedoria daquela situação. Você não precisa nem da memória para resolver nada na vida, a não ser memória para coisas práticas, né? Mas para resolver situações, não há necessidade de memória. A vida te entrega a informação do momento naquele momento. Toda a informação que você precisa para seguir adiante estará contida em cada momento. Basta confiar na vida. Estar perceptivo, estar com entusiasmo, né? Vivendo o presente, olhando para esse presente, compreendendo esse presente e usando as infinitas possibilidades do presente. Exato. Eu não sei vocês, mas depois dessa live eu vou sair dançando pelas ruas, porque tudo isso é muito alvissareiro, é muito libertador, né? É muito exuberante, é muito belo, não é? A Sim, frase do poeta inglês, né? É a mim que eu corrijo quando retoco as minhas obras, né? Ou seja, está tudo dentro de mim, né? Na minha claro, percepção, na minha consciência. claro. Que E uma coisa maravilha. interessante, que porque o caminho espiritual, Cíntia, ele é cheio de armadilhas. E nós gostamos de coisas belas. Então, quando algo Já toca é nosso uma coração, interpretação do ego. quando algo toca nosso coração, nós somos levados por essa coisa Sedutora. da forma, tá? Mas o caminho espiritual, ele é um caminho solitário. É um caminho de reconhecimento. E é o encontro com o silêncio. Nós podemos reconhecer essa maravilha, mas essa maravilha só pode ser reconhecida sem palavras. Porque se nós colocarmos palavras, já estaremos nos afastando dessa maravilha. Já pequeno. É só uma contemplação. O caminho espiritual é quando você realmente se dedica ao silêncio. E não é exclusivo, porque nós vamos continuar com conceitos, vamos continuar com as palavras, vamos continuar nos relacionando, escutando essa voz, e não vamos excluir nada. Nós vamos incluir tudo. Só que agora vamos incluir também o silêncio, a contemplação. E compreender realmente todas as armadilhas que estão envolvidas nesse desejo íntimo que todos nós temos de reencontrar com o Pai. É uma centelha dentro do nosso coração. Mas tudo isso, tudo que eu estou falando aqui, estou falando através de palavras. Elas não podem retratar essa centelha. Ela é o mapa, né? É só um mapa, não é um território. Então, que isso realmente possa não ficar no âmbito dos conceitos. Que cada um de nós que está aqui possa dar um passo para trás e encontrar com o seu silêncio. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, de Muito falar com esse obrigada. montão de gente que está nos ouvindo aqui. Eu quero só. Eu quero deixar. Aproveitar.
Parece que está falhando um pouco a internet, não? Agora Está foi. falhando um pouco a internet, não é isso? Agora Foi, voltou. agora foi. Exato. E eu queria aproveitar aqui, Cíntia, para convidar as pessoas a. Nós estaremos no feriado de 15 de novembro, nós estaremos no CEE, em Araçoiaba da Serra. Quem quiser saber mais detalhes, na biografia do Instagram, eu coloquei ali, eu e a Mariana vamos dar umas conferências lá. Serão 3 dias no Centro de Educação Espiritual, em Araçoiaba da Serra. E quem tiver a oportunidade de estar lá presente, vai ser inesquecível. Realmente vai ser inesquecível. Nós e mais 2 pessoas, um velejador, o Betão vai estar lá também falando sobre as suas viagens. E também a Mariana, a outra Mariana, também vai estar falando lá sobre assuntos que vão interessar a todos nós. E eu queria convidar as pessoas que puderem ir a Araçoiaba da Serra, que não percam essa oportunidade. Os chalés são maravilhosos, a comida é maravilhosa e será uma satisfação receber as pessoas lá. Quem sabe montamos um grupo aqui de Blumenau e da região para ir todos juntos lá fazer Vocês parte dessa grande não vão se arrepender, eu garanto. maravilha. E, pessoal, sim, Sim, não, as acomodações são muito boas, a comida é muito boa, o espaço é muito gostoso, é em meio à natureza e, enfim. eu já falei para o campo quântico aí que eu quero estar presente. Então permita que o campo resolva tudo. Assim certamente será. E, pessoal, visitem o Instagram do professor Carlos Veiga, Carlos Veiga Júnior, que lá tem É, muito, mas muito conteúdo, um manancial, para que você realmente treine, né? Esse seu olhar, a sua mente, a sua percepção, e possa fazer parte, né, desse trabalho que eu só posso traduzir como Deus em ação, né? Deus agindo aqui, você é para mim um auxiliar de Deus, viu, Veiga? somos todos. E somos todos, mas você é um marco na minha vida profissional. São 20 anos de carreira aí, estudando comportamento, mestrado em psicologia, cursos no Brasil e no mundo, e eu nunca tive tamanha e tão aguda compreensão, não é, da vida, do outro. Muito obrigado. Então, eu sou muito grata. Muito E obrigado. uma frase que eu escolhi aqui para deixar para você, para Mariana, para o Caio, quando você vir o amor em todo canto do mundo, saiba que é você. Eu vou repetir. Quando você E vir o o amor amor em em todo todo canto canto do do mundo, mundo, saiba saiba que que é é você. você. Muito obrigado, Cíntia. E para quem quiser visitar, é carlosveiga.jr, tá? carlosveiga.jr. Isso. Maravilha! Muito obrigada a todos. Uma honra Um para mim. beijo no coração de vocês. Um beijo para E todos. que estaremos juntos lá no Rio logo. Muito obrigado. Um beijão para todos. Gratidão. Uma boa noite. Muito obrigada. Uma boa noite. Maravilha.